respostas daquelas perguntas. Mateus 24, está na mão, sim ou não? Verso 1. Jesus ia se retirando do templo quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Então, olha bem, no versículo 3, eles perguntaram para Jesus: dize-nos quando acontecerão essas coisas. Que coisas? Que coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sob o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar as roupas. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Pois haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser: olhai, o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Prestai atenção, eu vos aviso antecipadamente. Portanto, se vos disserem: olhai, ele está no deserto, não saiais. Ou olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Que o Senhor nos abençoe. Que o Espírito Santo possa falar profundamente em nossos corações. Que durante e ao término saiamos daqui edificados, exortados, consolados, abençoados, renovados, crendo mais em Deus, temendo mais o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, maravilha. Meus queridos, são muitas coisas, mas a gente, uns 40 minutos aí, para não cansar os irmãos, mas deixar uma palavra para os irmãos aqui. Nós estamos, na semana, praticamente a semana do Natal, onde se comemora no cristianismo o nascimento do Senhor Jesus. Então a gente sabe, que Jesus não nasceu no mês de dezembro. Outro dia a gente dá um estudo para os irmãos sobre isso, irmão, bem claro, a Bíblia mostra claramente, tranquilo, sem problema nenhum. Jesus não nasceu em dezembro, mas independente de se ele nasceu ou não, é importante a gente também saber como comemorar, comemorar comemorar como se deve comemorar, dando honra ao aniversariante, não é verdade? Já que a gente se dispõe a falar que Jesus nasceu, então vamos honrar o Senhor da melhor maneira possível.
Não é verdade? Então, queridos, aqui nesse Mateus 24, semana passada nós começamos a falar algumas coisas, e não conseguimos falar nada, né? De Mateus 24, mas tá bom. Não sei se hoje a gente vai falar também, porque a gente quer. A introdução nossa tem 20 minutos de introdução. Então eu quero falar para você o seguinte, ó. O nascimento de Jesus é um acontecimento muito espetacular. Muito. É maravilhoso demais. O motivo pelo qual ele veio é glorioso. A morte e a ressurreição é espetacular. Jesus é espetacular. Amém? Aleluia. Tudo que se refere a ele, tudo, desde o Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia aponta para Cristo. No Apocalipse fala que vai chegar um momento, literalmente, que tudo que tem fôlego de vida vai louvar o nome dele. Filipenses capítulo 2 fala que todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra vai se curvar diante de Jesus e dizer que ele é o Senhor. Quem assistiu aquele filme Megido ou Megido, quem assistiu agora, a turma assistiu, Megido. Marca aí, eu não assisti ainda, Megido ou Megido, né? Depende do jeito que. Lá no finzinho lá, quando o anticristo, né, o que é contra Cristo, na guerra do Armagedon lá, porque a Bíblia fala da guerra do Armagedon, que o anticristo, que deitou e rolou durante 7 anos, né, que vai governar o mundo ainda, não governou ainda, o mistério da injustiça, o ministério da injustiça, o serviço, o trabalho do mal já está solto, mas o anticristo não se revelou ainda, vai se revelar. Só vai se revelar depois que a igreja for arrebatada, glória a Deus. Isso também está explicado na Bíblia. Mas Jesus, né, naquele filme lá, Megido, lá mostra, né, que o anticristo, ele é um homem, mas na hora que a coisa apertar lá, que Jesus vier mesmo, ele vai, né, num filme mostra que ele se arrebenta todo assim, né, tira aquela capa dele de ser humano e aparece aquele dragão, aquele bicho feio, né? Porque ele vai se esconder, né, dentro de uma capa humana, vamos dizer assim, né? A gente não sabe como que ele é literalmente, mas vai se esconder, porque ele é o imitador de Cristo. Ele imita Cristo, tenta imitar. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus habitou entre nós. O anticristo também quer habitar no nosso meio, como um ser humano, para governar. Que coisa terrível, hein? Lá no filme lá mostra que ele deita e rola, mas a hora que aparece aquela ponta de luz do céu na terra, que bate na terra. Porque muita gente está morrendo, o anticristo está deitando e rolando, e aquilo vai abrindo assim, aquele clarão assim, ó. Vai renovando tudo, né? Amém ou não? Aí o diabo quando vê aquilo lá no filme, quando ele vê aquilo, né? Porque é uma representação, a gente não sabe exatamente como que vai ser, mas é bonito ver aquela parte. Que ele vai contorcendo todo assim, e ele grita, dá um grito, né? Nazareno, tu és. E ele está em pé, ele fala, tu és. Ele está em pé, mas ele tem que se curvar. Pum, bateu o joelho no chão e falar, o Senhor. Ele fala, tu és o Senhor. Jesus é o Senhor. Enquanto ele está em pé, ele vai, tu és o... Ele vai, tem que bater o joelho no chão, fiel. Se curvar diante do Senhor Jesus, amém? Aleluia? Então Jesus, ele é o Senhor, né? Mas então, quando Deus fez o homem, olha que coisa linda, irmão. Quando você entende o negócio, racionalmente, você não é enganado. Você não é enganado, você entende. Está aqui o pastor Jaziel, o pastor Mauro, vamos na casa de recuperação, faz 3 anos, 4 anos, mais ou menos por aí, na casa de recuperação, toda semana. Chega lá, tem 30 homens, 32 homens, 35 homens. Irmãos, os homens têm sede, os homens não sabem, não conhecem Bíblia, não conhecem nada. Igual alguém falou para mim aí, né? Tanta gente querendo aparecer por aí, vai lá na casa de recuperação, lá, acompanhar a família lá que está precisando.
É que lá não dá ibope, não aparece. Vai pregar lá. Alguém citou até a Marilda, falou assim, vai brigar com a Marilda para cantar, então vai cantar lá na praça junto com a Marilda. No meio ninguém quer. Vai brigar na igreja, brigar nos púlpitos, aí tá uma brigaiada. A Marilda vai cantar lá na praça, lá sozinha, lá com o coisinho lá, o homem tocando lá. E ninguém quer ir lá. Uma brigaiada dentro das igrejas, por causa de grupo de louvor, por causa de não sei do quê, por causa de pregação, por causa de púlpito. Isso está cheio. Mas vai lá na praça, lá amanhã. Uma vez teve um rapaz aqui na igreja, que eu não vou citar o nome, né, por educação, porque ele não está mais na igreja, mas vamos respeitar. Já faz anos já. Aí estava na igreja aqui, tá, um tempo aí. Aí falou, pastor, falou para mim assim, eu queria pregar, pastor. Eu queria pregar. Falei, prega? Falei, prega? O senhor não dá oportunidade? Falei, não, aqui quem prega sou eu. Achar um lugar para você pregar. Oi? Falei, aqui quem prega sou eu já prego aqui, tem 2, 3 que pregam. Então, falei, o que você quer? Falei, o que você quer? Claro que eu não falei com essa tonalidade, eu estou falando agora, porque agora estou descarregando um pouco também. Mas eu falei para ele, você quer pregar? O que você precisa? Eu queria pregar, fazer a obra. Eu falei, fala o que você precisa. Ele falou, vou comprar uma caixa de som, eu queria pregar, fazer um culto ao ar livre. Eu falei, vai. Eu falei para ele, compra a caixa de som, que eu vou junto com você. Eu faço a abertura, você prega. E não é que ele comprou a caixa mesmo? Não é que ele comprou a caixa mesmo? Aí nós fomos lá na Inhumas lá, ele queria começar por lá, vamos lá então. Aí ligou o som lá, ficou um somzão lá, colocou uma música lá, tal, fez um convite, e eu dei início lá, e dei para ele pregar, ele pregou. Falei para ele, qual vai ser a próxima agora? Eu vou ver. Falei, então vê lá, depois você me fala. Estou à disposição, a hora que você quiser. Depois você toca o barco você sozinho. É ministério que você quer, que eu tenho lá na igreja para me pregar já, não quero atrapalhar você. Oi. Meu irmão, foi 3, 4 pregação, sumiu. Parou. Saiu da igreja, foi para outra igreja, foi embora e sumiu. Não sei se está na igreja também, tomara que esteja, né? Sumiu. Meu irmão, pregar a gente prega em qualquer lugar. A honra e glória é do Senhor Jesus. Olha o Rubinho aqui, o Rubinho está ali, o Rubinho pregou na oficina. Na oficina há 33 anos para mim. Há 33 anos o Rubinho pregou na oficina para mim a palavra. Ganhou eu para Jesus. Hoje está na igreja que eu sou pastor. Como é que pode o negócio desse? O negócio virou tudo. Deus usa quem quer, do jeito que quer. Vai. Não é verdade? Não tem ninguém maior, nem menor. Tem apenas o chamado, a vocação. Se Deus chamou ele para isso, chamou eu para isso, chamou outro. Vamos ficar naquilo que Deus chamou, acabou. Não querer inventar história, não. Então, o plano de Deus é simples. Né? Você vai numa casa de recuperação, agora nós vamos lá, 32, 33 anos, com sede, irmão, com sede. Está aqui os homens aqui, ó, com sede. A hora nem passa. Porque eles querem saber, pastor, eu estou na igreja, não sei de nada disso. Falei, pois é. Sabe mesmo. Tem que mergulhar, aprender. Um outro lá falou para nós, né, pastor Mauro falou para nós assim, nossa, pastor, eu pensei que eu conhecia a Bíblia, não conheço nada. Falou, meu irmão, fica aqui sentadinho aí, quietinho, que você vai aprender muito e vai ensinar muita gente ainda. E sabe o que acontece? As pessoas vão para a igreja, irmão, e participam dos cultos. Um culto pula outro, um culto pula outro. Mas não participa da escola bíblica, do aprendizado, do beabá, do curso bíblico. É igual uma escola, você tem que aprender o abecedário primeiro. Vai fazer o S lá, o A, falar A, O. Tem o O, tem o O. Você tem que aprender, tem o E, tem o. Você tem que aprender devagar. Para depois você vai montar o negócio, você vai saber o que significa, como que fala, como que não fala. Tem que ter paciência, tem que ter tempo. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus, tem muito que aprender ainda, eu tenho. E vou aprender com a graça de Deus. Mas mais de 10 anos, irmãos, mais de 10, 15 anos na escola bíblica, junto com o pastor, fazendo visita junto, aprendendo a Bíblia, lendo, indo para o monte, junto com o pastor, quietinho ali, ó. Quietinho, 10, 15 anos, junto com o pastor. Aí o pastor começa, pastor Flávio, nem pastor não era.
Fala alguma coisa aqui, devagarzinho, com o tempo, aí você vai aprendendo, vai falando. Estou lá na igreja da Assembleia de Deus, lá, na congregação lá. O velhinho desceu do púlpito. O homem lá, o senhor Jorge, desceu do púlpito. Atravessou-se no meio, bateu em mim lá. Falou para mim assim, ô moço, sobe lá, fala algumas coisas para nós. Eu falei para ele assim, eu tenho vergonha, eu não vou fazer isso. Não sei nem o que falar. Ah, então tá bom. Eu não subi, porque eu não sabia o que falar, tinha vergonha. O que aconteceu? Deus, ele chama, meu irmão. Deus chama. Deus fala. Não precisa fazer força. Não precisa fazer força nenhuma. Moro no Rebojão, na mesma casa. Estou lá um dia em casa, lá numa, não sei se foi quarta ou sexta-feira, não lembro exatamente o dia. Cheguei do serviço, não tinha ninguém em casa, 5h30, 6 horas. Ou foi quarta, que era o culto na congregação. Eu estou lá em casa, lá, tomei banho, falei, vou no culto, não perco um culto, nunca perdi culto. Aí eu escutei uma voz que falou para mim assim, eu sei que vai pregar hoje. Eu falei, uai, eu que vou pregar? Aí eu falei, pregar, nunca preguei, como é que eu vou pregar? Eu nunca preguei. A voz falou assim, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Eu falei, Filipenses 4, 8? Peguei a Bíblia, abri lá. A hora que eu olhei no versículo, eu falei, rapaz, quanta coisa. Aí eu falei assim, mas eu não vou pregar. Quem prega é o outro. Quem prega é o outro lá, não é eu. Aí tá, arrumei e fui para a igreja. A igreja estava do jeito que está aqui, sentei lá no meio lá. Sentei lá. Estou lá quieto. Aí cantou 2 hinos, fez a oferta e tal. O diácono Marcelino foi pregar. Abriu lá. Ele abriu e falou assim, vamos ler. Ele falando, hein? Vamos ler Filipenses capítulo 4, versículo 8. Eu estou sentado lá, falei, nossa, o mesmo versículo que falou comigo lá, não estou entendendo nada. Não entendia nada. Abri assim. Aí a voz disse, eu sei que vai pregar. Eu falei, mas como que é eu que ele está lá? Não precisa pedir oportunidade, nada. Se Deus quiser, ele põe você lá. Aí o Marcelino falou assim, Filipenses capítulo 4, 8. Então, o apóstolo Paulo. Aí ele falou assim, irmão, eu estou passando bem não. Mas não precisa orar, não. É só eu ir lá na minha casa, que é aqui embaixo, eu já resolvo. Fica tranquilo. Deu uma dor de barriga nele. Na hora, sim, ele falou assim, olhou assim na igreja e falou, ô Flávio, sobe aqui, prega para nós aqui. E desceu. Ô, irmão, está de brincadeira comigo. Está de brincadeira. Quem que fez isso? Quem que fez esse mover lá? Irmão, não tinha WhatsApp, não tinha nada, ninguém falou. Quem que falou? E quem que fez isso? Deus. Comecei a pregar, dava pulo dessa altura, nem viu o que eu estava falando. Aí que o Marcelino chegou na porta, ele viu, eu nem vi ele lá. Aí que eu prestei atenção que ele estava lá, e falou assim, não, continua, o negócio está bom, meu pai. Aí o negócio foi embora, aí acabou. O negócio abriu. Então, Deus existe, amém ou não? Falei com ele hoje, você falou? Então, quando Deus fez o mundo, presta atenção que eu vou te falar, ó. O capítulo 1 do Gênesis, Deus fez os céus e a terra. Fez as estrelas, o sol, a lua. Estou falando de forma resumida. As aves, as árvores, os peixes na água. Fez tudo pronto, tudo funcionando. Aí depois, Gênesis 1:26. Gênesis 1:26. Deus fez o homem. E colocou o homem para tomar conta. Porque Deus falou, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está escrito lá, domine ele. Olha lá, abre comigo lá, Gênesis 1. Aí, irmão, já falei 10 vezes isso aqui, mas quando entrar na sua mente, você fala, rapaz, eu já entendi, pastor. É maravilhoso mesmo, não tem conversa. Gênesis 1:26. Quando a gente entende, irmão, ninguém vai enganar você. Ninguém, nenhuma religião, ninguém vai te enganar. Gênesis 1:26. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha que bonito agora Deus disse, ó, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis
que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então, vou voltar aqui no verso 26, ó. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha aqui em mim agora, ó. Olha aqui em mim, olha aqui em mim. Imagina que Deus está aqui, assim, ó. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outro dia a gente explica a trindade, tá? A triunidade. Não vamos entrar agora, senão a cabeça vai para o outro lado. Imagina bem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o único Deus, é o mistério da trindade. Eles fizeram as aves, fizeram os peixes, fizeram os animais domésticos, selvagens. A terra começou a dar fruto, tem o sol, a lua, as estrelas, está tudo legal, tudo certo. Agora Deus fala assim, ó, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tá, aí tá. É claro que Deus, ele vai fazer o homem no capítulo 2, viu, irmão? No capítulo 2, ele vai fazer. Aí fala assim, né? Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Então, tem gente que pensa... Esses dias perguntaram para mim lá também, não, pastor, mas ele criou o homem no capítulo 1 e criou o homem no capítulo 2, então tem uma raça pré-adâmica? Perguntaram semana passada para mim. Eu falei, não. Falei, explica para mim que eu estou confuso. O rapaz perguntou para mim, um baita de um homem, crente de uma igreja aí. Eu falei, não, interpretação de texto. Aqui fala que Deus criou o homem no capítulo 1, ele fala de forma resumida. No capítulo 2 ele vai explicar como que ele criou esse homem do capítulo 1. Ele ficou assim, eu falei, você está entendendo? Estou quase entendendo. Aí eu falei para ele assim, imagina bem, ó, falei para ele assim, você vai limpar aqui esse lugar aqui, ó. Aí você fala, ó, aí eu comecei pelo banheiro, limpei tudo aqui. Limpei tudo. Está tudo limpo, limpou lá fora o pátio. Pronto, você falou que já limpou, não falou? Aí depois você fala assim, então, a hora que eu comecei a limpar pelo banheiro. Então você não limpou 2 vezes, você limpou uma só. Você já falou que você limpou tudo. Não falou, ó, eu limpei tudo, lá ficou lindo, por fora e por dentro, limpou. Então tá. Só que depois você falou assim, ó, quando eu fui limpar, eu comecei pelo banheiro, depois comecei pelo azulejo. Tá vendo? Você está falando a mesma coisa. Só que agora você está explicando como que você limpou. Você não limpou 2 vezes, limpou uma vez só. Então Deus não criou 2 vezes o homem, criou uma vez só. Só que depois está explicando como que ele criou o homem. Que o homem ele fez do pó da terra e a mulher fez da costela. Está explicando, dando detalhe, só isso. Aí ele fala, entendi. Agora entendi o que o senhor falou. Então, interpretação de texto. Maravilha. Olha o detalhe aqui, ó. Verso 26. Então disse Deus assim, ó, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olha agora o que Deus disse. Olha aqui em mim. O que Deus disse, ó. Imagina que o homem está pronto aqui na frente, aqui, ó. Imagina que o homem está na frente aqui de Deus e a mulher está aqui também. Imagina bem. Ó. Deus disse assim, ó, domine ele. Deus não disse assim, ó. Deus não disse, domine nós. Domine eu, Deus, nós, Deus aqui. Não, Deus disse, domine ele. A terra foi dada para o homem dominar. Por isso que Deus não se intromete. É para nós dominar. Lembra quando eu sempre falo da mesma coisa, 10 vezes a mesma coisa, a casa alugada. Você tem lá 10 casas alugadas. Tem lá o inquilino, tem um contrato. Você é o dono das 10 casas. Um dia você passa no seu carrão, aí você olha para a casa que está alugada, você olha assim, tem uma telha quebrada, lá você passou. Está alugada. Você é o dono. Eu pergunto, você pode ir lá e arrumar a telha da casa, sim ou não? Claro que não. Mas você não é o dono? Por que você não pode? Estou perguntando, por que você não pode? Está alugada. Tem um contrato, tem um inquilino lá. Então Deus entregou a terra para nós. Mateus, Evangelho de Mateus fala que Deus arrendou para nós. Deu para nós a terra por um determinado tempo. Ele é o dono, mas ele arrendou por um tempo. Nós estamos tomando conta da terra. Nós dominamos por um tempo. Por isso que precisa orar, pedir para Deus. Por isso que o inquilino precisa chamar o proprietário, se ele quiser que o proprietário ajude ele a trocar a telha. O proprietário pode falar, manda um recado para ele, se ele precisar da minha ajuda, eu estou aqui, eu tenho grana, eu tenho dinheiro. Aí ele pode falar, mas fala para o proprietário que eu não preciso não, eu me viro sozinho. Né? Muitas das vezes a gente quer se virar sozinho, sem Deus.
Por isso que Deus não interfere, não intromete, porque Ele deu a terra para nós. Agora, vai chegar um dia, lá na frente, quando Jesus voltar, a Bíblia diz assim, lá não aconteceu, vai acontecer. Jesus vai reinar com a igreja. Aí é diferente. Aí vai ser diferente. Aí Jesus vai se intrometer mesmo. Porque Ele vai reinar com a igreja. A igreja vai estar com Ele aqui, ali, e tal, uma coisa ou outra, reinando sobre aqueles que estiverem na terra. Será diferente, irmão. Aí vai ser glória a Deus, uma benção. Não sei se você vai estar lá, eu vou estar, não sei. Porque tem dois caminhos, tem o céu e o inferno. Você vai estar lá? Vai estar com nós lá, sim ou não? A gente se vê lá então, amém? Aleluia. Você vai lembrar do dia de hoje, se Deus permitir? Você lembra lá, Itajubá, lá na rua Antônio Podes? Não sei se vai ter esse. Mas então, Deus disse assim, Deus disse, domine ele. Fala para o seu irmão, fala para a sua pessoa que está falando. Você tem que dominar, irmão. Dominar as coisas. Com a ajuda do Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor. Você não pode ser dominado, não. Está batendo uma tristeza aí? Está batendo uma depressão aí? Espanta ela. Ei, está batendo uma tristeza aí, uma depressão? Você ficar de boca quietinho lá, vai querer montar cavalo em você. Lembra que nós falamos também, Deus entregou a terra para nós, mas o mal não entrou? O mal entrou ou não entrou? O homem não desobedeceu, o mal entrou. E o mal tomou conta. O maligno tomou conta. O maligno, a Bíblia fala, o mundo inteiro jaz no maligno. Mas Deus não deu a terra para o homem, como é que o mundo está no mal agora? Foi que o homem pecou. O pecado, meu irmão, desgraçou tudo. Arrebentou com tudo. Se a gente, olha o que eu gosto de falar aqui, o capítulo 1 do Gênesis, o capítulo 2, maravilha. Quando a gente entra no capítulo 3 do Gênesis, é onde o homem pecou, é ou não é? Capítulo 3 é o pecado. Capítulo 21 do Apocalipse, novos céus e nova terra. Ei, capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis, maravilhas, coisas ótimas. O capítulo 3 do livro do Gênesis é onde quando o pecado entra e a terra fica toda atrapalhada. Então presta atenção agora que eu vou te falar. No capítulo 21 do Apocalipse, novos céus e nova terra, tudo vai ser legal, maravilha. Mas do capítulo 3 do Gênesis ao capítulo 20, nós temos aqui uma coisa que está sendo resolvida, que é a questão do pecado. Depois que resolveu o problema do pecado, as coisas vão voltar a ser como Deus queria que sempre fosse, uma maravilha. Lembra que eu falei para você, você nunca vai esquecer disso. Imagina que você tem, vou repetir a mesma coisa, você fala, rapaz, o pastor repetiu 10 vezes. Não, é para você nunca deixar mesmo o negócio atrapalhar a sua vida. Você tem um amigo coreano, o cara não sabe o que é feijoada. O cara não sabe. Você fala para ele assim, você manda um recado, você vai vir aqui no Brasil? Ele fala, vou, fala na língua dele, eu vou aí. Aí você fala para ele assim, meu coreano, meu colega, meu amigo, quando você vier aqui, nós vamos passear em Itajubá. Nós vamos no parque, dar uma volta, ok? Ele fala, ok. Depois você fala para ele, é o seguinte, eu esqueci de falar. Meu amigo, quando você vier aqui, nós vamos comer uma feijoada. E depois nós vamos no parque passear, conhecer a cidade. Aí o coreano veio, chegou aqui. Você falou que nós, abraça ele e tal. Aí você falou para mim que a gente vai comer uma feijoada, passear no parque, é isso? É. Aí ele fala para você assim, mas o que é feijoada? O que é feijoada? Então presta atenção agora, Você disse para o seu amigo que vocês vão comer uma feijoada e depois passear no parque, conhecer a cidade. Porém, você disse para o seu amigo que vocês vão comer uma feijoada. Olha agora aqui, ó a frase, Você disse ao seu amigo coreano que vocês vão comer uma feijoada. Olha agora o que você faz, Abre um parênteses e vai explicar para ele, vamos comer arroz, feijão preto, pimenta, carne de porco, couve, farofa. Aí você fecha o parênteses. O que tem dentro do parênteses? Dentro do parênteses você está resolvendo um problema. Qual o problema que é? Explicando para o coreano o que é uma feijoada. Entendeu o que eu estou falando ou não?
Então, a hora que ele olhou dentro do parênteses que você abriu ali, ele falou: então é isso que é feijoada: é arroz, feijão preto, carne de porco, farofa, couve. Legal, legal. Me gotou. Eu gostei. Então, você resolveu um problema. Qual o problema? Ele não sabia que era feijoada. Depois que comer a feijoada, é que vai passear no parque. Fecha o parênteses, põe a vírgula e fomos passear, conhecer o parque e passear. Então, o que Deus está fazendo com a gente? Presta atenção. O que Deus está fazendo com a gente? Capítulo 1 do Gênesis, Deus criou todas as coisas. Capítulo 2, Deus criou o homem e a mulher para ficar no paraíso maravilhoso, que foi o jardim do Éden na terra. Mas acontece que era para o homem viver para sempre com Deus, numa boa, tranquilo, em paz. Mas o homem pecou, então Deus abre um parênteses aqui, depois do capítulo 2, abre um parênteses, e vai resolver um problema chamado pecado, que começa no Gênesis capítulo 3, e vai até o Apocalipse capítulo 20. Então, dentro desse parênteses aqui, estamos resolvendo um problema. Depois que fechar o parênteses, vai voltar o que Deus queria que fosse se Adão e Eva não tivessem pecado. Quem entendeu o que eu falei, quem entendeu? Isso aqui é muito bonito demais, meu irmão. Isso aqui é muito bonito demais. Fala para o seu irmão assim. Fala para o seu irmão, é para dar glória de pé, meu irmão. É para dar glória a Deus, meu irmão. Então vamos lá. Quando o homem pecou no capítulo 2 estava maravilha, tudo lindo, maravilhoso. Mas o homem pecou, atrapalhou tudo, arrebentou tudo. A maldição entrou. Qual que foi a promessa que Deus fez no capítulo 3, verso 15? Não leia não. O que Deus prometeu? Fala com as suas palavras. O que Deus prometeu no Gênesis 3, 15? Com as suas palavras. Fala que eu quero escutar. Israel, fala para mim porque ninguém está falando. Gênesis 3,15, vamos lá então, vamos ler lá. O que Deus prometeu no Gênesis 3,15? E porém, Deus falou para o diabo assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então vamos entender aqui, esse 3,15, olha o que Deus falou. Para quem que Deus falou isso mesmo? Para quem que Deus falou isso aqui? Para o diabo. Para o diabo que estava na serpente. Deus falou para o diabo assim, olha o que Deus falou para o diabo. Porém inimizade entre você, diabo, e a mulher, entre os teus descendentes, diabo, e os descendentes do diabo, e o descendente da mulher. O descendente da mulher, te ferirá a cabeça. E você, Satanás, vai machucar o calcanhar dele. O que Deus está falando para o diabo? A sua descendência, aqueles que estão no pecado, todos que estiverem no pecado, vão ficar inimigos do descendente, que é Jesus. Por isso que muita gente não gosta de crente. Espiritualmente falando, já tem um negócio que é conflitante. Então, os descendentes do diabo, que são pessoas que não querem, que estão no pecado, que não conhecem Deus, não estão fora do caminho, eles vão ser contra o descendente, que é Cristo. Então, quer dizer, tudo que tiver Cristo, o cristianismo, a igreja e tal. Só que ele fala assim, quer dizer, Jesus, no nosso caso, que a gente já sabe que é ele, Jesus pisou na cabeça do diabo. O que é pisar na cabeça mesmo? Ele morreu, ressuscitou, venceu a morte. Jesus disse depois da ressurreição, o que Jesus disse? É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então Jesus assumiu o poder, assumiu o comando, que estava na mão do diabo, legalmente está na mão de Jesus, do homem Jesus. Só que o diabo machucou ele na cruz e persegue a igreja. Então é o ferimento que ele causou para Cristo, mas Cristo tomou a autoridade dele. Então, este descendente da mulher aqui,
Presta atenção. Aqui, no Gênesis capítulo 3, verso 15, e durante o Antigo Testamento inteirinho, eles não conheceram Jesus. Jesus veio no Novo Testamento. Então esse Gênesis 3,15 é uma promessa de que Jesus viria. É uma promessa. Tá, essa aqui eu expliquei detalhadamente. Mas ó, outra aqui, ó. Quando Moisés matou o cordeiro da Páscoa. Ei, quando Moisés tirou o povo do Egito, matou o cordeiro da Páscoa. O cordeiro deveria ser sem defeito. Não poderia quebrar nenhuma perna, nenhum osso do cordeiro. O cordeiro deveria ser o melhor. Está lá em Êxodo capítulo 12. E você vai ver lá na morte de Cristo, antes de Jesus morrer. Antes de Jesus morrer, quando ele estava andando, no Evangelho de João capítulo 1, verso 29, João Batista virou para todo mundo. E quando Jesus vinha vindo, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o cordeiro que Moisés colocou lá, há 1400 anos antes de Cristo, mostrava, era uma promessa que algum dia ia haver um cordeiro, que Deus ia aceitar o sacrifício. Jesus é o cordeiro. E Jesus não tinha pecado, não tinha pecado. Antes de morrer, Jesus foi examinado por Pilatos. Você pode ler depois lá. Jesus foi examinado por Pilatos, por Herodes. Levaram Jesus diante de Pilatos. Pilatos falou: não vejo crime nenhum nele. Levaram diante de Herodes. Herodes falou: não vejo crime nenhum nele. Levaram para Pilatos de novo. Pilatos falou: olha, eu vou lavar as mãos, não estou vendo nada nele. É como se eles falassem assim, ó: o cordeiro é puro, o cordeiro não tem defeito, o cordeiro é imaculado, ele serve para o sacrifício. Amém, aleluia. Nosso Deus é Deus, amém, glória a Deus. Ó, no Gênesis 49, estou só rapidinho aqui para você entender, para a gente poder entrar no capítulo 24, pelo menos dar uma beliscadinha assim de leve. Eu falei para vocês que a introdução demora, né? Mas é gostoso, não, você entender o negócio. Já estou entrando no capítulo 24, tem que entender as coisas, eu gosto de entender o negócio. Então, o Jacó, que era um homem de Deus, antes de morrer, chamou os filhos para abençoar. Naquela época, chamava os filhos, colocava a mão, abençoava os filhos. A hora que ele colocou a mão em um dos filhos, ele falou assim, ó, o descendente seu, sobre cada filho, ele falou uma coisa que ia acontecer no futuro. Você vai acontecer isso, você aquilo. Quando ele colocou a mão na cabeça de Judá, ele falou assim, ó, o rei vai vir de Judá. A autoridade vai vir de Judá. Os teus irmãos vão se inclinar diante de você, diante do descendente. E você vê, Jesus quando nasceu, ele é da tribo de Judá. Quando você olha em 2 Samuel capítulo 7, Deus falou com Davi assim, Deus falou com Davi, Davi, eu vou levantar um rei depois de você, descendente seu, tá? Que no caso foi Salomão. E Deus falou assim, ó, fica tranquilo, que o seu reino, o seu trono, vai subsistir para todos sempre. Como que o reino de Salomão, o trono de Salomão vai subsistir para todos sempre, se os seres humanos têm um tempo de vida? O ser humano morre. Irmão, depois de Davi, as 12 tribos de Israel, do povo de Deus, olha que coisa, as 12 tribos, olha como que Deus é, ó. Tribo de Ruben, Isacar, Asser, Benjamim, Naftali, Dan, todas as 12 tribos, elas estavam unidas, cada tribo com seus descendentes, estavam unidas lá, cada um vivendo num pedacinho de terra, sendo reinadas por um rei, governadas por um rei, rei Saul, rei Davi. Depois de Salomão, olha que coisa, eles têm uma briga entre eles lá, 10 tribos brigou com as duas, rachou, ficou o povo, 10 tribos no norte e 2 no sul. As 10 tribos do norte começaram um rei reinando lá e outro rei reinando embaixo. Separaram. Passaram-se os anos, a Síria atacou o reino do norte, destruiu todo mundo, acabou com todo mundo, levou prisioneiro. Acabou, não se viu falar mais nas 10 tribos. Mas a Bíblia fala que as 2 tribos do sul permaneceram fiéis ao Senhor. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. De onde a promessa estava sendo feita por meio da tribo de Judá. De 12 tribos vai sobrar a tribo de Judá. Aí Nabucodonosor vem, leva a tribo de Judá para a Babilônia.
Mas um remanescente permanece fiel, mesmo na Babilônia. Mas engraçado que das 10 tribos, não permanece um remanescente lá, fiel. Mas das 2 tribos, mesmo levando elas para a Babilônia, permanece um remanescente fiel. Que vai gerando, ó, geração em geração, 70 anos na Babilônia. Depois volta para Jerusalém, para reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Aí fecha o Antigo Testamento, Neemias e Malaquias. Entra no período interbíblico, 400 anos. Entre o livro de Malaquias, irmãos, e o livro de Mateus, entre o livro de Malaquias e o João Batista no livro de Mateus, tem 400 anos que não está na Bíblia. Mas o povo de Israel tem uma história, eles permanecem firmes durante os 450 anos no período interbíblico. Não tem rei, tem sacerdote governando. Até que chega o João Batista, em Mateus capítulo 3. E chega Jesus também. Jesus nasceu porque ele foi prometido no Antigo Testamento. Ele é promessa do Antigo Testamento. Desde o Gênesis capítulo 3, verso 15. Deus havia feito uma promessa, que havia um descendente, que ia pisar na cabeça do diabo. Então, é engraçado, que quando Jesus vem, né, que Maria fica sabendo ali, né, por meio do anjo, José, os magos vêm para adorar a Jesus, eles passam em Jerusalém. Olha que coisa interessante, irmão. Eles passam em Jerusalém, Jerusalém fica toda alarmada, e Herodes quer saber. Espera aí, porque Herodes não quer que ninguém tome o lugar dele, e ele fica sabendo do rei Jesus, desse menino que nasceu. Olha comigo em Mateus capítulo 2, para você ver que coisa. Olha Mateus capítulo 2. Olha lá. Dei um pulo na história agora, hein? Mateus capítulo 2. Abre comigo lá. Está na mão? Posso ler? Sim ou não? Mateus 2. Ó, verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os principais sacerdotes e os mestres da lei, perguntaram-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles lhes responderam: em Belém da Judéia, pois foi isso que o profeta escreveu. Qual profeta que escreveu? E tu, Belém Efrata, de ti, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Mas olha no verso 5, volta o verso, verso 4, ó. Herodes convocou todos os principais sacerdotes, os mestres da lei, e perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois foi isso que o profeta escreveu. Escuta aqui, olha aqui em mim. Como que pode os profetas, os sacerdotes, os mestres da lei, saberem que o Cristo haveria de nascer ali naquela época, naquele momento, em Belém? E eles não se curvar diante de Jesus, não receber Jesus. Como é que se explica isso? Você está vendo que o negócio não é tão simples assim? Então quando a gente, presta atenção. O Herodes depois tentou matar Jesus, né, o menino. O José foi avisado por um sonho, levou Jesus para o Egito. Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte: presta atenção, é aqui que está o âmago da mensagem de agora. Em 5 minutos, a mensagem de hoje é isso aqui, ó. É isso aqui que é a mensagem de hoje, ó. A mensagem de hoje é essa aqui, ó. Se naquele tempo Jesus estava presente, os sacerdotes sabiam, Jesus andou no meio deles, fazendo os milagres que tinha que fazer. Eles rejeitaram ele estando presente. Você imagina hoje, quando eu falo para você que Jesus vai vir.
como que é difícil de acreditar que ele vai vir. Se mesmo ele estando presente, já não acreditava nele. Muitos não acreditavam. Ele estando presente, que sinal o Senhor faz para mostrar que o Senhor é? Jesus falou, nenhum sinal eu vou dar, a não ser o sinal do profeta Jonas. Outra questão, com que autoridade o Senhor faz essas coisas? Jesus falou, também vou fazer uma pergunta para vocês. O batismo de João era de Deus ou era dos homens? Aí eles ficaram assim, nós falar que era de Deus, ele vai falar para nós, por que nós não acreditamos então em João Batista? Porque nem João Batista estava acreditando. Aí se nós falar que era dos homens, a turma vai matar nós, porque o povo acha que João Batista é profeta. Aí eles falaram para Jesus, não vamos responder, nós não sabemos não. Aí Jesus falou, também não vou falar para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Jesus, o vento lá balançando o barco daqui, dali e tal. Jesus repreendeu o vento, repreendeu o mar, aquietou. Os discípulos falaram, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Então Jesus andou no meio deles, entrou na igreja, entrou na sinagoga. Você imagina bem, Jesus entrou na igreja, na sinagoga. Aí o líder ali, Senhor, Jesus, sobe aqui. Pode falar uma palavra aqui. Jesus pegou o rolo, abriu o livro do profeta Isaías, no capítulo 61. Não tinha capítulo não, tá? O capítulo foi inventado 1200 anos depois. Ele leu assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para pregar aos pobres, trazer boas novas, libertar os cativos, e tal, e tal, e tal, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí ele fechou o livro, sentou e falou, essa profecia de Isaías há 700 anos atrás, se cumpre hoje, sobre mim, diante de vocês. Ele está dizendo assim, o que Isaías falou lá atrás, a respeito do Messias, que ele seria cheio do Espírito Santo, e sou eu. É como se Jesus falasse, sou eu, é isso, é eu. O que a Bíblia fala, o que eles fizeram ali naquela hora? Pergunta para o seu irmão, o que aquele povo fez naquela hora ali, naquele exato momento, dentro da sinagoga? O que eles fizeram? O que eles fizeram, irmão? Pegaram Jesus com raiva. Isso está escrito no Evangelho de Lucas, depois você lê na sua casa. Por isso que tem muita coisa na Bíblia, lindo, maravilhoso, a gente fica perdendo tempo aí, em zap, em rios aí, em vídeos aí. Vamos ler a Bíblia, vamos. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Bíblia deixa a gente inteligente, sábio. Aí pegaram Jesus com raiva. E a Bíblia fala que levaram para um alto monte, porque era costume também levar a pessoa para um lugar bem alto, mesmo assim, jogar ele lá de cima. Primeiro tem uma lição que Jesus deu neles, né? A lição que Jesus deu, a lição, vou falar com as minhas palavras, assim. Jesus falou assim, na época de Eliseu, quando Eliseu era profeta, olha o que Jesus falou para eles, quando Eliseu era profeta, nenhum leproso em Israel foi curado, a não ser Naamã, que veio da Síria. Então você imagina bem, Jesus está falando assim, Eliseu estava andando, Jesus falando assim, Eliseu estava andando em Israel, o profeta. Leprosos estavam ali, mas não acreditavam na oração de Eliseu. Não acreditava que Deus poderia usar Eliseu para curar. E Eliseu estava ali na padaria, comprava pão. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Quando Naamã lá na Síria ficou sabendo, Naamã veio e Naamã foi curado. E nenhum leproso que estava ali foi curado. Por quê? Porque não creu. Achou, Eliseuzinho aí, tadinho, ele mora ali na rua Cambuí. Isso aí mora ali na Maria Eulália, isso aí é conhecido nosso. Não deu valor, não acreditou. O que Jesus falou? O profeta Elias não foi enviado a nenhuma mulher em Israel, mas foi enviado a uma viúva de Sarepta. Porque a mulher ouviu a voz de Deus lá, atendeu o pedido de Deus, mas em Israel ninguém atendeu. Irmão, as pessoas não criam, não acreditavam. O povo de Deus não acreditava na mensagem de Deus e nos profetas de Deus na época. Jesus está ali, falou isso para eles. Eles arrastaram Jesus para o monte. E a Bíblia fala, chegaram no monte. Depois você lê lá Lucas capítulo 4, né? Nós já fizemos até a cena aqui, já, né, Severino? Já ganhamos aqui um teatro aqui, a Rede Globo, não, a Rede Globo não, a Bandeirante. A Rede Globo não vamos, vamos Bandeirante. Bandeirante também está ruim, viu? Pegaram Jesus aqui, vamos fazer a cena, vem cá, Frederico, vem cá, Frederico. Vem cá, pastor Sérgio, vem cá, vamos fazer a cena aqui.
Vem cá, pastor Sérgio, Severino, vem cá, nós três aqui. Pastor Sérgio. Pastor Sérgio vai ser Jesus hoje. Vai ser Jesus, pastor. Pastor Sérgio vai ser Jesus, viu? Pastor Sérgio, você sabe o que Jesus fez, né? Que ele saiu no meio, não caiu não. Eles ficaram, Jesus, senão você vai cair lá, Jesus vai querer cair lá. Ó, imagina que o pastor Sérgio é o Jesus nosso. Ele pregou e falou, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí nós ficamos com raiva dele. O que nós fizemos? Ó, nós pegamos ele e vamos jogar ele lá do monte. Está escrito na Bíblia, irmão. A hora que nós fomos jogar ele, ó, olha aqui, alguma coisa aconteceu aqui, ó. O que aconteceu? O que aconteceu aqui? O que aconteceu? O velho não sabe fazer, o velho não sabe interpretar. O que aconteceu com Jesus lá na hora? A hora que foi jogar, o que aconteceu com Jesus? Não é chegado o meu tempo, vai embora. Aí. Está escrito na Bíblia que eles foram assim jogar Jesus, e a hora que eles chegaram no monte assim, Jesus passou por meio deles e foi embora. O que aconteceu ali? Amém, amém? Aumentar o salário do velhinho, artista, protagonista hoje. Então, o que eu quero falar para vocês aqui, irmão, você imagina bem, Jesus estando ali, ó, a maioria não creu que era ele. Outra coisa, vocês sabem por que os sacerdotes também sabiam que era o momento dele vir? Ah, essa você vai falar assim, rapaz, aí você brincou com nós agora. Olha, você sabe por que eles sabiam também que estava na hora de Jesus vir? Sabe por quê? A profecia das 70 semanas de Daniel. Eles conheciam muito bem. E a profecia de Daniel fala que desde quando for dada a ordem para restaurar a cidade, iam passar 483 anos. 7 semanas mais 62 semanas. Seriam 69 semanas, que corresponde a 483 anos. Então, se você pegar do ano 445, que foi a data em que foi dada a ordem para restaurar Jerusalém, 445 antes de Cristo, e você começar de 445 antes de Cristo e for contar 483 anos, vai chegar no ano 38 na nossa era, depois de Cristo. Aí o ungido ia ser cortado, ele ia morrer. Então, se a gente fizer no nosso calendário, ia chegar no ano 31, 32, né? No calendário judaico, aliás, que é de 360 dias o ano. O nosso é de 365 dias. O deles é de 360 dias. Então, ia dar no ano 31, 32. Eles sabiam pela profecia de Daniel, que aquele tempo ali, tanto é que nós lemos aqui em Mateus capítulo 2, os sacerdotes falaram, o profeta disse que, ali ele fala do profeta, quando ele fala assim, tu, Belém, terra de Judéia, de ti há de vir aquele que há de apacentar, de guiar todo o povo. Qual profeta que é, sem olhar na Bíblia? Qual profeta? Qual profeta? Miqueias, capítulo 5 de Miqueias, verso 1 e 2. Capítulo 5 de Miqueias, verso 1 e 2. Então, quando os discípulos, em Mateus capítulo 24, eu falei que eu ia dar pelo menos Mateus 24, os discípulos, eles estavam no Monte das Oliveiras, e os discípulos mostraram para Jesus o templo em Jerusalém, de lá dava para ver, mostrou o templo assim, falou para Jesus, olha que estrutura, que coisa linda. Aí Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí eles perguntaram, diga para nós quando que vai acontecer essas coisas, quais coisas? Que não vai ficar pedra sobre pedra. Então, ali vai ter a resposta. Quando é que vai ser o templo destruído? E aí eles falaram, fala também qual é o sinal da tua vinda e o fim dos tempos. Então, em Mateus capítulo 24, do verso 1 ao verso 14, Jesus dá uma geral de como vai ser. Aí no versículo 15, Mateus 24, verso 15, ele diz assim, quando virdes
o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lê entenda. Aí ele vai se referir à profecia de Daniel. Esse Mateus 24:15, quando virdes que o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, ele está falando das 70 semanas, da última semana. Então Jesus cita a profecia de Daniel. Semana que vem nós continuamos, sim ou não? Semana que vem continua? Tá vendo? Não pode faltar na aula. Faltar na aula dá problema. Se faltar uma quarta-feira, já era, meu irmão. Se faltar, aí depois vai ficar, não entendi, não entende mesmo. Venha nem que esteja dormindo, né, Marcião? O Márcio, ele falou o quê? Eu vou, tô cansado, arrebentado, esbudegado, dou umas cochiladas, mas eu vou. Cadê o Célio? O Célio nem vê, o Célio já está dormindo aí por baixo da cadeira aí, não? O Frederico não dormiu hoje? A Lu não deixou, isso mesmo, Lu. E o Creve está dormindo na portaria lá? Não, não é? Está dormindo em pé lá, cuidado. Irmãos, olha, vamos acreditar no Senhor, amém? Aleluia! Nós estamos aí, né? Hoje é 21, amanhã é 22... Hoje é 20? 20? Hoje é 20? 20? Ah, aniversário do Wilson. Ô, Wilson. Ei! Vai pagar para nós aí, Wilson. Aí para todo mundo aí, vai. Fica nervoso, paga. Fica nervoso, paga. A banquete, Wilson. Saiu bem. Saiu bem, Wilson. Saiu bem. O banquete já está aqui, isso mesmo, está certo. Então, irmãos, olha aí, no Antigo Testamento já tinha muitas promessas de que Jesus viria. Isaías fala, né, a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Isaías capítulo 7 fala, capítulo 9 fala. Muitas profecias já falavam da vinda, da primeira vinda de Jesus. Ele veio, e ele estando andando, ele estando vivo, tem que ter crente aqui, né, irmão? Né, filha? Tem que ter crente aqui, ó. Esse aqui é de Deus, irmão. A mãe e o pai, não sei, vai lá com a mãe, vai. A mãe e o pai, eu não sei se é de Deus não, mas tudo bem. Vai lá com a mãe lá. Ela obedece, pastor. O pai, ela está atrapalhada. Pai. Escuta aqui, ó. Irmão, ó, presta atenção. A câmera, cuidado aí. Ó aí. Tá certinho? Tá aí, eu aí? Eu tô saindo aí? Tô saindo fora lá. Mas eu tô saindo aí. Irmãos, é o seguinte, ó. Como que pode, né? Jesus estava andando no meio deles e muitos não acreditaram, hein? Que era ele. Então, quando a gente fala assim para as pessoas, ó, ele vai vir, muita gente não vai acreditar. Se não acreditaram nem quando ele estava. Quando Jesus fez milagres lá, em Cafarnaum, em Nazaré, sabe o que eles falaram? Mas isso aí não é o filho do carpinteiro? Não é o filho do carpinteiro? Não estão entre nós as suas irmãs? Não acreditar. Em João capítulo 7, Evangelho de João capítulo 7 está escrito: os irmãos de Jesus não criam nele. Os irmãos de Jesus não criam nele. Quando Filipe foi buscar o Natanael, lembra? Filipe foi buscar o Natanael e falou para ele: olha, vem cá, nós encontramos é o Messias e tal e tal. O que Natanael falou para Filipe? Quem está falando aqui? Não estou aqui. Ele falou assim, ele falou o quê? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque Nazaré era considerado um lugar muito ruim, né? De morar, não vou citar nenhum bairro de Itajubá, porque os bairros aqui são bênçãos. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque Nazaré é uma cidade, né, à esquerda lá, que ninguém gostava. Ninguém gostava da cidade. Cidade ruim de morar na época lá. Aí o Filipe falou: vem ver. Quando Natanael está chegando assim, Jesus falou assim, ó: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aí ele falou assim: o senhor me conhece de onde? Quando você estava debaixo da figueira, eu já te conhecia. Aí ele chorou, ele tremeu na base. Quer dizer, esse debaixo da figueira significa que ele estava num momento sozinho. E ali ele fez uma oração. Em um lugar que estava ele e Deus. E ele deve ter falado alguma coisa tipo assim: Senhor,
Puxa vida, só estava ele assim, ele falou alguma coisa e Jesus revelou para ele: eu vi você quando você estava debaixo da figueira. Amém, aleluia, glória a Deus. Muita gente não creu nele, mas nós estamos aqui pela fé. Quando Jesus ressuscitou, o Tomé falou o quê? O que Tomé falou? Se eu não tocar, se eu não ver, eu não creio. Eu não creio. Quando Jesus apareceu, o Tomé tocou. O que Jesus falou para ele? Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados somos nós, que não estamos vendo, mas nós estamos acreditando. Amém? Vamos ficar em pé, que Deus abençoe. Ótima noite, que o Senhor proteja, guarde, abençoe. Faça uma grande cura, uma grande obra. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, cada irmão, cada família aqui. Perdoa nós, ajuda nós a não desistir, a não recuar, a não desanimar. Possamos voltar para os nossos lares, debaixo da tua bênção, da tua proteção. Apesar das lutas, das dificuldades que o irmão e a irmã estão passando aqui hoje. Não deixa ninguém desistir, Senhor, não deixa ninguém recuar. Você, irmã, que está passando por essa luta, você, irmão aí, creia, mesmo não entendendo, continue acreditando no Senhor, tendo fé nele. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Você não está sozinha nisso, você não está sozinho não. O Senhor está conosco, é promessa dele. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma ótima noite para a igreja, ótimo final de semana, ótimo final de ano, abençoado, Natal, tua casa, tua família, protegida, guardada. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. Amém. E todos digam. Amém. Com alegria, todos digam. Amém. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.